Fala galera, quanto tempo! Gente, a gente vai falar hoje sobre esse pedal. A indústria da guitarra não tá dando trégua pra gente. A gente quer gastar dinheiro, mas não pode, tem que segurar. Mas aí vem cada lançamento que a gente fica meio atordoado, né? O que que é? O que que tá acontecendo com o mundo da guitarra? O mundo dos amplificadores. Antigamente era muito mais fácil da gente resolver isso tudo, né? E era mais difícil de comprar um amplificador que era bem mais caro, né? A gente vai falar sobre esse cara que tá aqui na minha mão, tá? Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, salva e recomenda para os amigos para que a gente continue fazendo vídeos maneiríssimos sobre guitarra. Valeu! O cara chegou e a gente vai bater um papo sobre essa surpresa. Para mim foi uma surpresa porque realmente depois da Quad eu não estava esperando tão cedo algo parecido que fosse me interessar tanto. O ano passado, mais ou menos em setembro, eu tinha visto os anúncios do Tony X Software e eu sempre achei a IK Multimídia uma empresa fantástica. Inclusive, eles têm uma série de reverbs maravilhosos. E eu fiquei curioso, porque falei, cara, esses caras são muito bons, então, pô, eu tenho que saber o que eles estão fazendo, né? E aí eu procurei a IK Multimédia para eu poder testar o software do Tony X. E nessa procura eu me informei do conteúdo do software, né? E foi quando eu vi que eles tinham feito o capture de um Dumble, que eles compraram especialmente do Joe Bonamassa. E te confesso que antes de qualquer comparação entre os captures, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é a livraria desses captures. E eu acho que é por isso que o Kemper, inclusive, foi tão na frente, principalmente porque eles conseguiram uma coleção de amplificadores do Michael Britt que são sensacionais e foram muito bem capturados. Então, essa livraria faz com que esse tipo de equipamentos consigam sair na frente. Então, o Dumble, que é a menina dos olhos de todo guitarrista, porque é um amplificador que hoje custa $150 mil, eu toquei num Dumble, sim, vou fazer um vídeo sobre isso, estou para fazer um tempão, né? É um amplificador fantástico e eu fiquei muito, mas muito interessado. E quando eu liguei o software aqui em casa, eu fiquei impressionado com a qualidade da captura. Falei, quero fazer o review de qualquer maneira. E fiz o review e vocês viram que eu postei no canal. Aonde para mim até aquele momento era o diferencial do Tony X, é que eu tinha a chance de fazer os meus próprios captures e utilizar dentro do meu computador como um plugin. É algo que a gente ficou elocubrando e falando, a Kemper poderia lançar um tocador de profiles dentro do computador para que você não precise ficar ligando o Kemper. Aí você fica, na verdade, com o teu Kemper na estrada e você carrega um plugin dentro do teu computador e você toca os teus profiles ou os profiles que você usa. Então isso já foi uma coisa que me conquistou de cara, né? Aí, logo depois eles me mandaram o Tony X Capture para que eu possa fazer os meus próprios captures e avaliar a qualidade desses captures. E aí quando você faz o capture, você vira o jogo, porque é ali que você tem certeza com o que você está lidando. Porque até então, qualquer tocador de amplificador é uma caixinha com sons. Mas quando você pega o teu amplificador e você faz o capture e você gosta, aí você mordeu a isca e você não quer largar mais. Até aí eu estava muito feliz porque além de eu estar usando o Dumble que veio na biblioteca do software, eu também comecei a usar os meus captures. Então cada vez que eu ia gravar, às vezes eu não queria ligar nada, ou às vezes o meu quad estava na mochila porque eu fiz um show, ou às vezes o meu Universal Audio está no outro lugar porque eu estava gravando, e aí eu podia continuar com a minha livraria maravilhosa de som de guitarra dentro do computador. E foi quando de repente vazou a informação de que eles iam lançar esse cara aqui. E pelo que eu entendi, acabou que esse lançamento foi antecipado. E eu tive a sorte de receber esse pedal semana passada. Então estou há uma semana rodando botão para lá, rodando botão para cá, entendendo isso tudo para poder fazer um review maneiro, tá? E é o que eu vou fazer agora para vocês.
Então, para a gente começar esse review maneiro, eu preciso explicar uma coisa. Não é um pedal, ele faz parte do que a gente chama de um ecossistema. Um ecossistema Tony X. O que é um ecossistema? É um conjunto de ferramentas que elas permitem com que você unifique a tua livraria em situações diferentes. Então, o que você tem? Você tem o pedal, que ele basicamente carrega os sons dos captures que você fez. Você tem um software standalone, que é o que te permite que você transfira a livraria do software para dentro do pedal. Você tem também o plugin que você carrega dentro do teu DAW, seja do Logic, seja do Pro Tools, do Cubase, e você acessa toda essa livraria também sem precisar do pedal. Além disso, você pode carregar o software do Tony X dentro do Amplitude 5, então você pode usar todos os efeitos do Amplitude e usar inclusive um Tony X para você carregar os amplificadores e outro Tony X para carregar só os pedais. E você ainda consegue usar o Tony X Mobile dentro do teu iPhone ou dentro do teu iPad com uma interface. Então a brincadeira ficou muito versátil. A versatilidade que você consegue com esse conjunto de ferramentas é única, porque te permite você continuar com a tua livraria em contextos diferentes. Então, se você estiver num outro estúdio no Japão, sem o teu pedal, e você acessar o teu software e a tua conta, você vai carregar lá no Japão os teus sons, os teus amplificadores e aquela coleção toda que você criou para você. Então, acho isso é uma virada de jogo maneira, né? Eu acho que isso não invalida os outros. Eu acho que o Kemper e o Quad são ferramentas incríveis. O Quad é um all-in-one, né? É diferente, mas isso faz com que você não queira ficar longe desse bichinho, né? E o que é muito importante falar é que quando você compra o Tony X pedal, você ganha o Amplitude 5 e o Tony X software. Então agora a gente precisa começar essa brincadeira para a gente poder ouvir o som do Tony X pedal. O que eu fiz nessas últimas semanas? Eu clonei meu Bogner em várias modalidades. Meu Bogner eu clonei sem cab, porque fica muito mais fácil de trocar as caixas dentro do Tony X e variar os timbres e dessa maneira conseguir tudo que eu quero. Já tinha feito antes a clonagem do Mesa Bug e utilizei o Tony X Capture para fazer essas clonagens. Não preciso nem falar que os sons ficaram incríveis, e eu tô muito satisfeito com o resultado. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos ver como o pedal funciona? O pedal funciona da seguinte maneira. Você tem os 3 switches, são obviamente para você mudar os presets, A, B e C. E você apertando os 2 switches da direita e os 2 switches da esquerda, você vai ou banco para cima ou banco para baixo. Super Reverb. Super Reverb 1, Super Reverb 2, Super Reverb 3. Você tem o tradicional do amplificador, você tem o ganho. E os controles de tonalidade. Lembrando que os controles de tonalidade você consegue assinalar qual a frequência que você quer. Você consegue fazer isso sim também através do pedal. Mas é na tela 2, que já vou mostrar para vocês como a gente chega lá. Se eu rodar o ganho no máximo... E é claro que o bicho está nervoso demais ali, por isso que o gate está gritando, né? Mas indo do...
Vocês sabem o que é isso, né? Vou passar para o overdrive para a gente não ter o gate pressionando a gente ali. Então, essa é a primeira tela, basicamente, que a gente tem. Aí, se você quiser controlar o reverb, o gate, o equalizador também e o compressor, a gente vai para a tela Out. E aí você vai segurar aqui em Out, vai acender a luzinha verde e você vai ter aqui a tela inteira dos parâmetros que estão disponíveis. Noise Gate Release, Model Volume, que é o volume geral, Noise Gate, aí você clica nele e ele te dá on ou off, ele está ligado. Você vê aí? Aperta de novo, ele volta para trás. Noise Gate Release, Noise Gate Depth, que é a profundidade com que o gate vai agir. Esse parâmetro é muito bom, às vezes, para que não fique totalmente cortado o som. Compressor, você clica nele, on-off. Ele está desligado o compressor nesse som. Ganho do compressor. Ataque, compressor PET, que é se o compressor está antes ou depois do amplificador. Eu tenho usado depois porque eu estou usando em alguns presets para dar volume. A frequência dos graves, e aí você escolhe aqui, ó. Oh, que lindo, gente. Que vai refletir nesse switch aqui, que é o switch dos graves. Mid kill, que é quanto o kill da frequência vai estar aberto ou fechado. A frequência da média, a frequência da alta, que você tem, ó. Você pode controlar de 4.000, vai descendo até onde você quiser. Então, para cada preset, você vai controlar o tipo de frequência que aquele som precisa. Equipatch, que é aonde o equalizador está, se ele vai antes ou depois do amplificador. Reverb, aqui, ó, on-off o reverb. Tipo de reverb, e aqui eu vou mostrar para vocês como eu funciono. Eu normalmente uso o plate, né? Você tem o spring, o room e o plate. Eu uso o plate sempre, em todos os meus presets. Clicando de novo, volta aos parâmetros. Em time, normalmente eu coloco 6,5. 6,5. Deixei em 6 aqui. Volta, aperta de novo, ele volta para os parâmetros. Pre-delay, eu gosto de botar em 30 ou 40. Aperta de novo, volta para o delay, continua a rodar. Color, eu tiro um pouquinho da alta. O color, quando você tira, quer dizer que ele vai fechar um pouquinho o tone. E acabou. E aqui você continua rodando e você volta para o início dos parâmetros. E caso você queira salvar do jeito que está, você segura em preset, ele vai começar a piscar uma das letras, você pode mudar o nome aqui, e segura de novo, e aperta de novo, e aperta mais uma vez, e ele está salvo no 1B. Agora vamos para uma parte que todo mundo vai se amarrar, porque todo mundo reclamava do quad, de que ele não tinha, que você não conseguia isolar a caixa dele, né? Então, uma coisa importante, você tem aqui a seção de amps e a seção de cab. De acordo com a cor que aparece aqui, você vai ter uma modalidade diferente. Se o amp estiver em preto, quer dizer que não tem amp nenhum. Quer dizer que o amplificador está bypassado nesse preset. Quando a cor é amber, laranja para nós, né? Para mim é um laranja isso aqui. Quer dizer que é um tone model. O tone model é quando é todo capturado, é capturado o amp junto com a caixa. Quando está em verde, quer dizer que foi capturado um amplificador junto com o pedal. E quando o amp está em azul, quer dizer que é apenas um pedal. E no caso das caixas, a mesma coisa. Se a caixa estiver em preto, quer dizer que a caixa está bypassada, não tem caixa nenhuma. Se a caixa estiver em laranja, amber, seja lá o que for essa cor, quer dizer que a caixa foi feita junto com o amplificador. Então é a caixa que foi clonada junto com o amp. Quando a caixa está em verde, quer dizer que aquele sistema VIR dele, que são as caixas virtuais da IK Multimédia. Quando a caixa está em azul, quer dizer que você está usando IR. E quando a caixa está em branco, quer dizer que você está com a caixa bypassada. Deu para entender? Então vou fazer uma coisa agora. No switch de model, quando você aperta ele a primeira vez, ele começa a piscar amp e cab.
você aperta mais uma vez, e aí nessa modalidade ele está te dando acesso aos amplificadores. Se eu quiser mudar somente os amplificadores e deixar essa caixa, o som dessa caixa que na verdade foi feita no Capture original, eu faço o seguinte, eu clico mais uma vez e ele me dá acesso aos amplificadores sem a caixa vai continuar mesmo. Então eu vou descer aqui. Vou voltar ao original. Mas o que eu quero mesmo é mudar a caixa. Então o que eu vou fazer? Vou apertar de novo. Está piscando o som amp, mas eu vou rodar e ele vai me dar a opção de entrar na configuração de caixa. E aqui ele te mostra o que você tem disponível. Model, que na verdade é a caixa que veio com ele, mas eu vou rodar de novo e ele vai me dar a chance de trocar a caixa e usar os meus IRs. Isso é algo que só o Kemper fazia. Agora o Tony X Pedal faz. Você consegue pegar qualquer amp que tiver lá, mesmo que tenha sido feito já com caixa, e você tira a caixa, ele faz uma conta lá maluca e você substitui pelos falantes e R's. Você vai trocando um com o outro. Vamos lá. Mais coisa. Sem me aprofundar muito, eu vou mostrar aqui um pouquinho das modalidades que ele tem. Você consegue controlar ele via MIDI, então você, através ou de um controller ou através de um outro multi-efeitos, você pode botar ele no Send Return e mudando os presets, você acessa o preset que você quiser dele. Então você, segurando aqui, você tem o setup dos presets, né? Então você clica mais uma vez e ele te dá os controles externos. Caso eu tivesse plugado um pedal de volume, ele ia aprender o pedal e aí você ia assignar para os parâmetros que você quisesse. Channel Learn, aqui para vocês verem, amplificador, como eu tinha mostrado para vocês, cab. Esses são os controles por preset. Clica mais uma vez, sai daqui. Pressionando o preset, quando você está dentro do setup, ele volta um passo atrás, sempre. Rodo mais uma vez. E aqui eu tenho o setup do global. E aqui, obviamente, você tem Program Change mais Name, ou somente o nome. Então, se eu deixar Program Change mais Name e eu voltar aqui atrás, Program Change, que está no 4, e mais o nome. Eu prefiro deixar somente o nome. Então, vou voltar em Name. No Global Setup, você desativa o cab, caso você queira trabalhar de uma outra maneira, com um power ligado numa caixa ou qualquer coisa desse tipo. Então, só para você lembrar, porque isso é importante, vamos desligar o cab, segura Model Select, vamos em Global Setup, clica de novo, vai rodando até cab, ligou o cab, Active ou No Bypass. E aí quando aparece aqui em branco o cab, quer dizer que o cab está desligado. Então aí você pode sim ligar no return do teu amplificador ou numa potência ligada numa caixa. Mas não vai ligar na linha que vai ficar horroroso, vai ficar assim, ó. Esse som bem podre, né? Então cuidado. Aí você tem o User Mode, que na verdade eu uso em Advanced, porque eu gosto de ter todos os parâmetros na mão. O que ele vai fazer, você vai ficar em Easy ou Advanced, aí vai limitar alguns parâmetros. Eu prefiro ter tudo na mão. E aí você tem os External Controls globais, e aí o Dual Switch Mode, que vai ser o que você vai querer quando você clicar nos dois aqui. Calibrar expressão, o canal de MIDI, MIDI True, Trim In, que é o volume de entrada, e Main Volume. E você tem o modo de operação, se é live ou interface. Eu deixo em live porque eu vou usar esse pedal a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, na rua. USB out, estéreo e info e factory reset. Deixa esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas perguntam, eu vejo tanto em grupos, eu vejo também perguntando em alguns vídeos, algumas dúvidas que as pessoas têm. O que ele não faz? Primeiro, o pedal não faz capture.
O Capture é feito através do software, com uma interface de áudio, a tua escolha, e você vai precisar de um DI. No vídeo anterior, eu fiz o processo inteiro do Capture, e vocês podem ver, e vocês vão aprender como é que faz o Capture. Ele apenas toca os captures feitos pelo software no computador. Ele é um player, ele é uma extensão do ecossistema TonyX. Outra coisa que as pessoas perguntam, eu posso mandar uma saída com cab e outra saída sem cab? Não. O estéreo do pedal é feito por causa do reverb, que é um reverb estéreo muito bom, muito bom. Eu quero que vocês ouçam aqui o estéreo desse pedal. O reverb é maravilhoso, mas você não consegue selecionar uma saída com cab e outra sem cab. Você vai ter que escolher uma modalidade e com essa modalidade você vai trabalhar na saída estéreo dele. Outra coisa importante, ele não tem um insert entre o amplificador e o reverb. Então, se você quiser usar um delay, você vai ter que usar o delay depois do reverb, é uma saída, ou você vai ter que desligar o reverb dele e usar na cadeia depois do TonyX um delay e depois um reverb. Aí vai ser a gosto de cada um. Muitas pessoas falam, mas eles podiam ter colocado um insert. É um achismo meu, tá? Eu acho que um insert ia ser mais um conversor ADDA. E isso provavelmente ia encarecer o produto. E a gente está com um produto que tem 150 amplificadores dentro, num preço excelente, né? Eu achei o preço muito bom para o que ele faz. Então o que eu quero fazer agora é passar um pouquinho pelas minhas escolhas, pelos sons que eu escolhi para mim, tá? E alguns eu peguei no TonyNet e os outros são os meus amplificadores. Esse é o Super Reverb, Fender Super Reverb, que é um amplificador icônico. Mark Knopfler usa, o Clapton. Cara, é um amplificador incrível. Eu tive inclusive na casa do Nassif, toquei num originalzão, é de chorar. E eu achei esse Capture sensacional. E aí, eu fiz uma base aqui pra gente brincar. Então vamos sentir como ele soa, o Super Reverb. Cara, sonsaço de Super Reverb. Eu fiquei apaixonado, foi um som que eu achei no TonyNet. Super canta a guitarra, o extrato.
e vocês estão ouvindo somente o Tony Net, mais nada, o reverb dele. E outro que conquistou meu coração foi o Dumble, né? Que foi o responsável por eu ter entrado nessa do Tony X, né? Junto com os reverbs dos caras. Se fosse com a mesma base. Cara, nada a declarar. Vocês ouçam e tirem suas conclusões. E aqui tocando eu tô feliz pra caramba com os sons. Vou dar uma passada agora pelos meus sons. Então, não sei se vocês lembram que eu fiz o Mesa, né, do Petrucci. Tá aqui do meu lado. Esse Mesa com Roya. Esse Mesa com The Dude. Vamos ver com a basezinha como é que fica.
Diversão pura, né? Esse Mesa Bug com o Dedude na frente. Eu vou dar uma passada também aqui pra gente rodar, porque tem outros mesas, né? E como a gente tem muita luz, o gate tá gritando, né? Ó. Channel 2 do Mesa Bug também. Agora o mais legal é que a gente abaixa o volume e ó. Super limpinho. Aí toca forte e vem com drive. E aí a gente chega no Mebogner Ecstasy, que eu já fiz tantos captures no Kemper, na Quad e agora no Tony X. Fiz uns 15 que estão lá para vocês. Esse som bem limpinho, mas que eu dei uma saturada no próprio Tony X. Green 2, com um pouquinho mais de ganho aberto. Som bonito, né? Green 3, que eu mudei só a caixa, é o Green 2, mas com outra caixa. O Blue, que é o canal 2 do Bogner. O drive, que é meio cranteado, do canal Blue, do Bogner, é maravilhoso. O Bogner tem o modo Plex dele, que você pode assignar para o canal 2 e para o canal 3. O canal 2 é o Blue e o canal 3 é o Red. Eu fiz 3 estágios do Plex do canal Blue e 2 estágios do Red. Tem 5 sons de Plex do Bogner aqui. Seu Plex bem limpinho. Seu Plex um pouquinho mais quente. E esse é o Plex atochado. E esse é o canal 3, o Red, que é o drive que eu gosto dele pra caramba.
Vou soltar uma base aqui. Pô, é sensacional. Eu vou mudar de guitarra agora e vou tocar a mesma coisa com essa guitarra. Nada a declarar, né? Tá lindo o som. E o último som que eu quero mostrar para vocês, eu gosto muito de tocar com som mais jazzístico e eu fiz um capture do meu Dream numa fotografia extremamente jazzística, extremamente para tocar com arte top. E como essa guitarra dá para tocar tudo, olha lá como é que ficou.
E obviamente que dá para tocar blues também, qualquer coisa, né? Porque onde você toca jazz, você toca blues e vice-versa. Cara, minhas considerações são que é um pedal que entrega muita coisa e que é um pedal que faz sim a gente pensar, eu quero ter esse pedal. Né? Porque tudo bem, eu tenho minha quad, tenho meu Dream da Universal Audio, ninguém valida ninguém, na verdade, a gente quer ficar com todos. E eu fiquei muito feliz com a tocabilidade desse pedal. Eu achei fantástica. Eu sinto muito prazer em tocar com ele. E dado o fato de que eu posso carregar um monte de amplificadores e a caixinha é bem menor do que o Kemper, por exemplo, eu poderia levar apenas o Tony X e o H90 e fazer um monte de coisa, um show inteiro e criar vários setups e tudo mais. Então eu só posso dizer parabéns para a IK, porque pô, os caras arrebentaram. Eu queria dar uma dica que é vocês entrarem no site da IK Multimédia, porque os tutoriais deles são muito, muito bons. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!